todos. Antes de fazer a introdução do palestrante de hoje, eu gostaria de lembrar que já saiu o resultado do Prêmio Nobel de 2008 e que o convite, seguindo a tradição dos anos anteriores, vai fazer um seminário sobre o Prêmio Nobel desse ano e vai ser o último, normalmente a gente fecha o ano com o seminário do Prêmio Nobel. Tá? Então, em alguma hora vai aparecer o anúncio do Prêmio Nobel desse ano que vai ser falado aqui. Bom, essa noite a gente tem um grande prazer aqui do José Kenichi Mizukoshi, que está com a gente. Ele fez graduação aqui, assim como seu mestrado e doutoramento, terminado em 89. E depois disso ele passou um ano na Universidade de Stanford e 2 anos na Universidade do Havaí, voltando para o Brasil e agora está contratado na Universidade Federal do ABC. Então, um grande prazer. Eu passo a palavra para o Kenichi. Boa noite. Bom, esse é o título da minha apresentação, falar sobre quarks, gluons e jatos. Lógico, eu pensando em uma audiência no geral, então eu não vou entrar em assuntos técnicos, detalhados, mas as pessoas que saírem daqui hoje vão ter uma ideia boa do que se trata desses objetos no vídeo. No tópico vai ser baseado principalmente na última grande descoberta que houve em física e estatística. Eu falo última grande descoberta, porque até agora tem descobertas de outras estatísticas. Estou falando da descoberta do quark top, que ocorreu em 1995. E eu peguei aqui um texto da Nature anunciando essa descoberta. Não há ênfase, não dá para ver direito, não dá para ler direito, infelizmente. Mas basicamente o repórter começa falando da seguinte forma, que essa descoberta anunciada pelos 2 detectores do Telephone, DZL e CDF, que conseguiram ver de uma forma contundente a existência do quark top, no fim isso aí teve uma sensação de anticlímax. Bom, evidentemente começa assim porque anticlímax, porque o top já tinha sido discutido teoricamente, e a existência aconteceu o seguinte, era muito pouco provável que existisse. Seria uma grande surpresa não tivesse sido descoberto o top. Então, todo mundo, a única dúvida que tinha naquela época foi a sua massa. Tá? Eu não vou falar muito produzir ficar falando massa de objeto, mas o top tem aproximadamente 200 vezes a massa do próton. Tá? Por causa disso, existia uma série de dificuldades para observar. Mas, no fim, conseguiu. Aqui tem uma ilustração, eu preciso enfatizar que é artística, de um possível evento. Então, está lá o Fermilab acelerando próton e antipróton, dados que colidem com uma certa energia, o próton desconhecidos, e produzem um par de top e antipróton. Essas partículas são instáveis, o próton decai em W, partícula W, o B, o top barra W menos B barra, só que o W, por sua vez, é uma partícula instável que pode decair, por exemplo, no quarto U e U barra. E o B simplesmente já vira o que a gente chama de objeto de jato. Na extremidade de baixo, o W pode decair em uma partícula que se um íon, e o neutrino desse íon, e o neutrino do íon é observado, mas o íon é. Então, no fundo, o que se observa disso aqui, o detetor está vendo jatos mais um íon. E o que a gente chama de energia faltante, que é a parte que é invisível do detetor. Então, o objetivo dessa palestra é vocês saírem entendendo justamente essa imagem aqui artística, mas de uma forma do ponto de vista da física. Para isso, então, o objetivo dessa palestra é apresentar os subsídios necessários para o entendimento
da criação, principalmente da descoberta do quark top. E para isso, eu precisava de um teórico que, no caso, estava no modelo padrão das interações fraca e forte, eletrofraca e forte. A parte da eletrofraca, o professor Sérgio Novaes, há 2 semanas, deu um colóquio aqui nesse mesmo local e falou bastante sobre isso. Eu vou abordar um pouquinho outro aspecto, mas eu vou principalmente me concentrar nessa parte que a gente chama de interação forte. E sempre em física, talvez em todas as áreas da ciência, o experimento e a teoria andam em paralelo ou um empurra o outro, digamos assim. A evolução de uma determinada da própria física. Você vai lá com o teórico, com o experimental, às vezes, como um toque, se descobre uma coisa que na teoria já tinha que estar lá, ou de repente, às vezes, o experimental vai lá e mede uma coisa que o teórico nem imaginava. Então, e assim vai caminhando o desenvolvimento da física. Então, eu vou falar dos principais experimentos, mas é basicamente mais um contexto histórico e rapidamente, sem querer entrar muito nessa questão. Bom, eu vou gastar algumas transparências, alguns slides, para falar do básico, background, porque eu não quero jogar direto criação, manipulação de partículas sem passar antes pela física clássica. E fazer em 3, 4 slides da física clássica para a visão da teoria quântica de campos. Bom, o objetivo dessa palestra é o convite à física, né? Não é um desconvite, então eu não vou colocar encher de fórmulas complicadas, mas essa fórmula aqui é relativamente básica. Bom, pode pensar básica, mas tem que ver o que vai do lado esquerdo dessa equação. Do lado direito todo mundo sabe resolver. O problema é o lado esquerdo, tá? Que é essa força resultante. Na natureza, quando eu falo de força resultante aqui que eu quero colocar, eu estou pensando em forças fundamentais da natureza. E são 4 dessas forças fundamentais que se permitem. A gravitacional, a eletromagnética, a força forte e a força fraca. A parte gravitacional, pensando em termos da lei de gravitação de Newton, simplesmente isso aqui. Tá? Agora, a parte eletromagnética, estou pegando eletrostática, evidentemente, e também estou pegando uma teoria clássica, você conhece, consegue escrever desse jeito. Tá? E a força forte e fraca, infelizmente, não dá para colocar desse jeito, porque não são forças que são descritas pela mecânica clássica. O que eu quero dizer forças descritas pela mecânica clássica? Simplesmente eu resolvo essa equação, do lado esquerdo eu coloco as forças, e no fim do dia eu tenho a velocidade, T quadrado sobre 2m, muito bem definida essa velocidade, eu não tenho um limite superior, pode ser qualquer coisa, de 0 a infinito. E se eu integro mais uma vez, eu tenho x de t, que é a posição da partícula em função do tempo. Então isso, x de t, da física clássica, eu consigo obter, isso é uma trajetória da partícula, eu consigo saber onde a partícula está do tempo t. Só que essa fórmula já é um pouquinho mas é básica também. É um convite à física, não é um convite à filosofia, então eu coloquei a equação de Schrödinger, fiz a questão de colocar, que é uma tipo de a equação força igual a F igual a NA, no caso da mecânica quântica. Tá? Isso aqui eu identifico como termo P quadrado sobre 2m em forma de operador, e o que eu quero falar, não quero entrar em maiores detalhes, mas agora eu não posso falar mais de um x de tempo T, se a trajetória é definida em qualquer fim do tempo, mas sim uma função de onda, e eu falo que eu sei a probabilidade de encontrar a partícula, e não mais eu sei onde a partícula está. Isso é mecânica quântica, tudo muito bem conhecido. E no fim, esse constante aqui, H cortado, que não aparece direito, é um H sobre 2π, e H é a famosa constante de Planck. Fazendo a conta, não é uma constante, tem todo o livro preço básico, é 10 menos 34 joules vezes segundo. Então, se fizer uma continha rápida, a unidade que é essa, joules vezes segundo, simplesmente de momento angular. Continuando,
Outro subsídio teórico que eu preciso da mecânica quântica é a relação dessa dualidade de onda-partícula, que é a relação de de Broglie. Num dada partícula no momento P, eu posso associar a um comprimento de onda. Não que a partícula saia, digamos, uma onda, mas tem uma certa propriedade ondulatória no contexto da onda da mecânica quântica. Tá? Então, o interessante daqui é que, quanto menor o comprimento de onda, maior o momento. Essa é a relação inversa. Tá? E se quiser colocar mais para frente, eu falo da relação entre energia e momento, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E vice-versa. E outro subsídio matemático quântico que eu vou precisar para entender a física de partículas é esse princípio da incerteza de Heisenberg. Que tem a relação entre o momento, basicamente, se eu conheço bem, eu vou pegar aqui, a energia, existe uma incerteza em ΔT e vice-versa. Essa grandeza aqui, a diferença delta e ΔT tem que ser maior ou igual à unidade H portal. A gente costumava brincar aqui na época da minha graduação que Heisenberg era o sujeito físico frustrado, frustrado sexualmente, porque quando ele tinha tempo não tinha energia, quando tinha energia não tinha tempo. Isso aí vai desde piada de 88, 89, né, de graduação. Bem, agora, indo rápido, em uma slide eu falo o que é a teoria da relatividade, ou na verdade a consequência dessa relatividade especial, é que eu consigo escrever uma relação entre energia e momento. Na verdade, se eu coloco P igual a zero, é aquela famosa fórmula de Einstein que todo mundo já viu pintada numa parede ou numa camiseta. E igual a MC quadrado. Então tem um termo cinético aqui no momento dado desse jeito. Bom, por que eu estou falando disso também? É porque eu consigo escrever essa velocidade em função da massa e da energia da partícula. Em experimentos de colisores, como a gente tem aqui, Tesla, etc., por exemplo, imagina um próton com uma massa 1 GeV sobre C quadrado. Eu coloco aqui 1 GeV sobre C quadrado. E a energia for, por exemplo, de 10 GeV, o que acontece é 1 menos 1 centésimo, que é praticamente C. Então, para mim, quase toda partícula está se movendo à velocidade da luz. Tá? Próximo da velocidade da luz. Agora, quando eu falo de partículas, estou falando de coisas pequenas. Então, teoria, eu estou falando, tem que usar a mecânica quântica, mesmo não mais. E também, se eu estou falando de colisões de partículas, está andando muito rápido, próximo da velocidade da luz. Então, só a mecânica clássica não relativística já não funciona para explicar a teoria. Então, eu tenho que ir para a quântica relativística. Agora, eu não usei escrever a equação de Dirac, embora é só uma matrizinha, né, um conjunto, mas é explicado, por exemplo, a mecânica quântica relativística. Dirac trabalhou em cima de equação, pegou a equação de Schrödinger, quis fazer uma coisa linear, chegou a chamada equação de Dirac, que é uma equação que vale para partícula relativística e partículas que têm spin meio de H cortado. O elétron, por exemplo, tem spin meio. Bom, toda a transparência fiz questão de pegar e colar esse H cortado. Mas o que acontece? Esse H cortado que fiz questão de colocar é porque no universo de partículas, esse H cortado, que para a gente, no macroscópio, esse H cortado é muito pequeno, quando eu estou falando de física de partículas no universo pequeno, esse H cortado é grande. Então eu não posso desprezar. Tá? E por outro lado, a velocidade é próxima de C. No nosso mundo, C é muito grande. No mundo de partículas subatômicas e altas energias, o C é relativamente pequeno. Tá? Então, tem essa escala, digamos assim. Aí vieram as pessoas de partículas e tudo que eu estou tentando aqui fazer de esforço foi decidido em vão, porque quando a gente faz conta, coloca H cortado igual a C igual a 1. E soma. Então a gente fala isso primeiro e tal, mas aqui eu vou carregar. O problema dessa equação de Dirac é que permitia partículas livres com energia negativa. Energia no contexto E igual àquela relação de Einstein que eu escrevi. Tá? Bom, isso é um problema em princípio, mas Dirac olhou de novo a equação e tentou não jogar fora e interpretar essa energia negativa. Ele simplesmente falou que o que é energia negativa, na verdade, é um mar de elétrons, que é essa energia negativa. Tá? De vez em quando, essa energia negativa, elétron, passa a ter uma energia positiva, e onde o elétron saiu, fica um buraco.
sai um elétron de carga menos E, E é uma grandeza positiva, então menos E negativo, e energia menos E, sobra um buraco com carga mais E e energia mais E. Um N minúsculo tem mais isso. Tá? Então, o Dirac entendeu esse buraco como sendo uma antimatéria. Na verdade, é uma interpretação um pouquinho mais ousada. Tá? Daqui dessa equação de Dirac, a gente tira então a existência, pelo menos teórica, da antimatéria. Não é ficção científica, a antimatéria. Existe e, pela primeira vez, saiu da equação teórica. Essa teoria quântica de campos, na verdade, eu poderia trabalhar em cima da equação de Dirac, mas na linguagem técnica eu tenho que fazer a segunda quantização para conseguir prever criação e aniquilamento de partículas. Então, essa equação de Dirac não dá. Então, ao invés de tratar um sistema com partículas, eu falo de campos, representando partículas. Aí explicam a teoria quântica de campos ser capaz de explicar o decaimento, criação, aniquilamento de partículas. E mais importante, igualmente importante, também não é ficção científica, talvez seja um método matemático, mas a existência das partículas chamadas virtuais, que não são as partículas reais, não virtual no sentido que não existe, alguma coisa está acontecendo lá. Tá? Essas partículas virtuais violam essa relação energia-momento, só que num intervalo muito pequeno de tempo. Então, o princípio de incerteza está valendo. Ou a melhor teoria quântica de campos, um bom exemplo, é chamada eletrodinâmica quântica, que é QED, em inglês, Quantum Electrodynamics. Eu pego simplesmente a eletrodinâmica clássica e quantizo. Então, a teoria desenvolvida por Feynman, Schwinger e Comonada, que eu trabalhei em cima, basicamente descreve a interação entre partículas carregadas na preocupação entre o elétron e o fóton, que é a antipartícula do elétron, e o quanto do campo eletromagnético, que é o fóton. Nessa linguagem de teoria de campos, o que é uma interação? Aquele F resultante do AMA. Simplesmente a interação aqui, em teoria de campos, foi usado como sendo troca de fótons virtuais. Então isso para mim é uma interação, é a força. Tá? Simplesmente a troca de fótons. Aí pega um exemplo ilustrativo, aqui eu estou desenhando o chamado diagrama de Feynman, que eu tenho, esse é um espalhamento conhecido como espalhamento do Baba em todos os textos de teoria de campos, que eu tenho uma aniquilação do elétron fóton, um fóton virtual, vou colocar uma estrelinha aqui, e volta a ter elétron fóton de novo. Ou um outro processo, o elétron simplesmente emite um fóton sem mudar a carga de nada. Ele continua e perde ou ganha energia em momento. Simplesmente isso. Tá? E a QED é capaz de escrever essa amplitude de probabilidade dos processos muito bem. Processo, por exemplo, de seção de choque, muito bem conhecido, que o modelo é calculado. Quem quiser, dá para se calcular no modelo. Ainda em preliminares, então, o fóton é um mediador de interação eletromagnética. É uma partícula de spin H cortado, quer dizer, spin 1, não possui massa e nem carga elétrica. É um cara neutro. E interage somente com partículas carregadas. Se a partícula é neutra, o fóton nem dá bola. Tá? E como o próprio fóton não tem carga, o que acontece é que não há acoplamento entre fótons. Tá? Isso é importantíssimo, porque eu vou precisar mais tarde. E a conclusão que eu tiro aqui, que não há acoplamento entre fótons, é bem a seguir. Tá? Sabres de luz, guerra nas estrelas, ficção científica. Tá? Não tem como. Estou chegando no fim dos preliminares do QED. Então, o fóton se acopla com carga. Esse E aqui é da carga do elétron. Eu posso escrever em termos de constante de estrutura e de turbina. O sucesso desse QED é impressionante, porque a teoria, o próprio Sérgio falou na aula 2 semanas atrás, aula não coloco, que é uma das teorias mais bem testadas e precisas que se tem conhecimento dentro da física. Aqui no caso, G, que é o fator de Landré lá do momento magnético do elétron, a equação de Dirac, aquela equação que
Só falei, mostrei, prever que um número é igual a 2. Então, que a física clássica fala que é 1. Então, chega lá e equação de ar fala que é 2. Só que, experimentalmente, experimento de precisão, vê que tem desvio. A parte que tem desvio, parametrizado dessa forma, a gente fala de um momento magnético anômalo. O experimento de precisão hoje, esse número aqui é de 2007, não lembro os maiores detalhes, mas é algo assim. O erro está aqui nessa casa. Enquanto que na QED, lógico, tem que fazer uma conta muito grande, mas no fim do dia, ou no fim de alguns anos, você chega nesse valor aqui. Bate tudo. É impressionante isso. É impressionante. E a partir disso aqui eu consigo tirar o valor desse alfa eletromagnético, que é 1 sobre 137. Então, nesse sentido, a QED é uma teoria muito bem testada, uma teoria que funciona muito bem. Bom, já isso aí, meus transparências preliminares, para entender então que antipartícula não é ficção científica, partículas virtuais existem, partículas podem ser criadas e aniquiladas, e que interação é, no nível quântico, a gente vê como sendo troca de partículas. No caso do foco, produzir foco. Aí eu venho então ver história de descobertas, que eu quero falar de quartos, não vou falar de QED. Começando os primórdios da física, descoberta de elétron, uma partícula fundamental. Depois, tem o Millikan, descobre essa carga E, menos E. Pauli postulou a equação, desenvolveu em 1927, 28. Em 1932, já se descobriu o fósforo, que é antipartícula de elétron, alguns anos depois. Basicamente, radiação cósmica, raios cósmicos. Em 37, uma partícula conhecida como muon. Aqui, essa parte histórica, vale a pena olhar aqui os parênteses, comentários que eu fiz, que na época foi confundido com o que chama de meson pi, foi descoberto anos mais tarde. Esse meson pi foi previsto por Yukawa como partícula mediadora de interação forte. O que mantém na escala nuclear, quando eu falo de física nuclear, o que mantém os prótons juntos, efetivamente, eles mantêm junto com trocas de íons. E, com a massa do íon parecido com o íon, falaram do meson míon, erroneamente. Mas hoje se vê que a míon é uma partícula que interage somente fracamente, não fortemente. E, finalmente, muitos anos depois, descobrimos que mesons pi carregados. Participação do César Larca, do Paulo, participação brasileira. E 3 anos mais tarde, o nêutron, o carregado deixa fraco, dá para ver, o nêutron já tinha publicado no produto de experimento, foi descoberto 3 anos mais tarde. E veio aí o lambda, bário, lambda, meson K, e finalmente também em 1955, em laboratório, conseguiu observar o antipróton. E 56, essa parte fraca, eletrofraca, não é muito tópico, mas é para complementar, neutrino do elétron, que tinha um decaimento beta, alguns decaimentos nucleares, que tinha falta de energia, que é uma partícula invisível. Aí foi postulado, o Fermi postulou o chamado neutrino. Também foi descoberto esse neutrino. E a década de 50, dá para enumerar aqui diversos bários inéditos foram descobertos. Principalmente porque a invenção da câmara de Bohr. Então, motivado por aqui, eu vou continuar a próxima conferência. Só para complementar aqui, que existe um outro tipo de neutrino, que também foi postulado e descoberto em 62. Então, eu vou me concentrar aqui com essa grande quantidade de bários que foram descobertos na década de 50. A ideia é o seguinte: você ter as partículas fundamentais na física, uma lei de física, poucas partículas fundamentais que conseguissem explicar muita coisa. Só que com a profusão de partículas, isso aqui ficou mais como classificação. Tá? Aí veio o ano de 63, e Gell-Mann vai para o outro lado, independentemente, e se propõe que esses mesons observados, esses bários, que são coletivamente chamados de hadrons, são partículas, na verdade,
compostas por partículas fundamentais. Então, tem uma ideia boa, porque assim ele tem uma teoria mais fundamental, com menos partículas. E o nome que Gell-Mann sugeriu foi quark, que eram os constituintes da partícula. Então, era um cara muito erudito, lia muito, sabia muito, ele inventou um nome diferente, ele estava lendo um romance de James Joyce, com uma passagem lá, os quarks formando The Marker. Na verdade, na época, deveria ser escrito quarks, 3 quarks. O James Joyce também gostava de inventar umas palavras, ele fazer uma brincadeirinha. Tá? Aí ele tirou essa palavra quark. E na época, foram propostos 3 quarks, 3 não suficientes para explicar toda aquela fauna, digamos assim, de médiums e bares existentes. E cada um tem uns nomes estranhos, eu chamo de sabor, poderia ser outra coisa, né? Sabor poderia ser morango, laranja, etc. Mas up, down, strength. E a carga foi postulado que tinha frações da carga elétrica. Até então se pensava que a carga elétrica era uma unidade, mas tinha cargas fracionárias em relação à carga elétrica. Então, a palavra Hadrons, na verdade, veio do grego Hadros, que é forte. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Temos os chamados mesons e os bárions. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma brincadeira. É um link do parte do databook que vai para um outro link dentro do parte do databook. É o seguinte, é um caldeirão aí, eu vou fazer umas brincadeiras. Eu vou pegar um Quark U. Usa o touchpad. Oi? Ah, tá. O touchpad. Touchpad. No computador. Kenichi usa o touchpad do computador. Tá. Aí eu vou pegar um outro U e eu vou pegar, por exemplo, D. Aí eu tenho. Pronto. De carga. Positivo. Formado com quark U e D. Aí eu posso fazer uma outra brincadeira, por exemplo, pegar esse cara aqui e um debate e sair uma mais. Isso não vai dar nada. Tá? DB e o debate não vai dar nada. Mas, por exemplo, esse cara tem uma partícula chamada K0. Tá? E um que é conhecido também, essa brincadeira eu posso ficar fazendo o dia inteiro aqui, tá? Mas eu vou ganhando dois aqui, que é o nêutron, com 3 partículas. Então, uma hora com 2 partículas, 2 quartos eu consigo formar um objeto, ou com 3. Vou fazer 2 brincadeirinhas aqui antes de encerrar. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou pegar pegar o U, pegar o outro U, o D, outro D e S barra. E, na verdade, o D dava um próton e DS barra dava um K0. Vocês estão lembrados? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui e, evidentemente, não dá. Então, guardem isso para a próxima transferência. E, finalmente, eu vou chegar aqui com U e U. Eu tenho uma partícula chamada delta mais mais. Então, essas duas observações, delta mais mais é aquela combinação de 5 quartos.
que acontece, começando com 5 quartos, brincadeira que eu tentei fazer. Tá? Por que não funcionou? Por que eu fiz essa brincadeira? Na verdade, em 1997, Giacomow e colaboradores postularam a existência do chamado pentaquarks, formado por 5 quarks. Em particular, eles sugeriam um estado teta carregado, que é uma ressonância do próximo com K0. Então é U, D, D e S bar. Se eu estivesse dando esse talk em 2003, eu teria falado que quase certamente nós já conhecemos e descobrimos os pentaquarks. Existem. Então teriam mesons, vários os chamados pentaquarks. Só que os experimentos recentes, depois de 2003, foram refeitos diferentes experimentos de precisão, e verificaram que aquela ressonância que tinham observado antes, na verdade, eram só erros. Então, até onde a gente não sabe, quando eu falo de raros, eu estou falando só de mesons e vários, e por enquanto, pentaquark é uma questão em aberto. Tudo bem? E outra coisa que eu falei é do tal do bário delta mais. Eu peguei o quê? U e U. 3 U's. Formou um estado da delta mais, quer dizer, duplamente carregado. Esse cara foi observado, existe, e tem spin 3,5 de H cortado. Qual que é o problema disso aqui? É formado por 3 quartos U's e spin para cima. Todo mundo no colegial, no fim lá da química, que é a coisa mais moderna que vocês aprendem em física, de teoria de física, vocês aprendem na química. Como aquela regrinha, spin para cima e spin para baixo. Spin para cima e spin para baixo. Tá? Nesse caso aqui, eu teria 3 quartos U's, spin meio, todo mundo para cima. Tem um problema sério que se viola o princípio de exclusão de Pauli. É um problema sério. Então, como foi resolvido isso? A solução foi dada por Greenberg, Ham e Nambu. Simplesmente introduzir a chamada carga de cor. Quando eu falo cor, é no sentido metafórico, não é cor vermelha, preto, etc. Quark não tem estrutura, né? A gente imagina que tem estrutura. Então, quando eu falo de cor, simplesmente é um número quântico, é uma carga. Não carga elétrica, positivo ou negativo. A gente chama de carga de cor. Preferi manter a notação em inglês mesmo, com vermelho, verde e azul. E também, os antiquarks possuem essas anticores, que é anti-vermelho, anti-verde e anti-azul, que temos em teoria das cores, pode ser o ciano, magenta e o amarelo. Bom, daí vem a palavra, por causa das cores, cromodinâmica quântica, QCD, que é o primo do QED, que é a eletrodinâmica quântica. Então, tudo que foi feito na QED, eu vou tentar fazer aqui na QCD. É por isso que eu introduzi e falei de QED antes. QCD descreve a interação forte científica com partículas coloridas. Quarks são as partículas coloridas. E a teoria exige uma simetria exata de cor. Ou seja, um quark verde, que tem uma certa massa e uma certa carga, é igual, vai ter uma certa massa e uma certa carga igual a um quark vermelho ou um quark azul. Só muda a cor. Nesse sentido, existe essa simetria exata. Uma linguagem mais técnica chamada SU3, que é um grupo de tentar estudar em teoria de grupos, é algo muito bem estruturado matematicamente. E da mesma forma que QED possui a existência de realmente os fótons, na QCD existem as partículas que chamamos de gluons, que são mediadores da interação forte, ou seja, acoplam-se a partículas coloridas. Quando eu estou falando força, interação entre um quark e o outro, estou falando que eu estou trocando gluons. Tudo bem? Os gluons são partículas também de massa zero, carga elétrica nula e spin H cortado. Em qualquer processo, a carga de cor se conserva, assim como uma carga elétrica. Existe, no entanto, fazendo um paralelo entre QED e QCD, uma diferença crucial entre essas duas teorias, que é o seguinte: os gluons são partículas coloridas, enquanto que fóton, do ponto de vista da carga elétrica, é uma partícula neutra. Então, o gluon carrega cor. Na verdade, carrega cor e anticor.
Porque é indispensável pegar um quarto de determinada cor e transformar numa outra cor. Mas quando uma cor se conserva, o Bloom, na verdade, ele carrega uma cor e anticor, faz esse papel de trocar a cor do quarto. No fim, quando eu pego esse vértice, a cor se conserva. Da mesma forma que a carga elétrica se conserva. Tá? Como os gluons são partículas coloridas e o gluon interage com cor, agora vem um ponto de diferença crucial, é que gluon interage com gluon, coisa que fóton, agora eu posso imaginar, sabem da Guerra nas Estrelas de gluons. Aí faz sentido. Tá? Gluon interage com gluon. E também tem vértices desse tipo aqui. Na verdade, se vocês fizerem uma conta, parece ter 9 combinações, só que uma combinação não vai fazer nada com a cor, portanto acaba ficando com 8. E de novo, são 8 cores de gluon, são todos iguais, exceto que a maneira como interage e troca a cor aqui. Então isso aí é QCD. E também existe esse acoplamento de quarks com gluons, dado parecido aqui, em vez de carga elétrica, com raiz de 4π, e chamado esse alfa S constante de acoplamento forte, que é o equivalente da alfa eletromagnética. No regime de baixas energias, um GV, lembrando que a massa do próton é 1 GV sobre C quadrado, mais ou menos a energia massa do próton, esse alfa é da ordem de 1. É por isso que o nome tem interação forte. Enquanto que na QED, o alfa eletromagnético constante de acoplamento é 1 sobre 137, que é da ordem de 1. Então, do ponto de vista matemático, o que eu fiz lá para calcular gêmeos e elétrons, que é calcular correções de ordem mais alta, eu tenho um problema sério. A mesma coisa que tentar expandir uma série de zero onde não converge. Tá? E o fato de ser alfa próximo de 1 significa que não converge. É um problema sério. Por outro lado, que esse D tem que explicar a questão, o problema do confinamento. Que até hoje, os experimentos que foram feitos, nunca se observou um quarto sozinho, livre, aí andando à toa. E nem um gluon. Tá? Sempre se observou objetos descoloridos, ou partículas sem cores. Aqueles mesons, os bárions, que são os hadrons, são partículas que não têm cor, ou têm cor neutra. Quando eu tenho um quarto antiquark formando um hadron, eu neutralizo cor. Então fica uma partícula, um objeto neutro, de cor. E a mesma coisa quando eu pego 3 quarks de diferentes cores e somo essas 3 cores. Eu também obtenho, da teoria da cor, que a soma de todas as cores dá uma cor branca, cor neutra. Então, é esse tipo de partícula que nós observamos. Tá? Se quarks e gluons existem, estão confinados dentro do próton, dentro do nêutron, dentro do dezenas, centenas de partículas dos hadrons por aí. Bom, o ponto crucial aqui, tanto é que garantiu o Prêmio Nobel de 2004, foi dado por Gross, Politzer, Wojciech. Foi a chamada, que eles descobrem, chamada liberdade assintótica na cromodinâmica quântica. O que diz mais ou menos, palavras que é intensidade do acoplamento forte, esse alfa S da ordem de 1, diminui com aumento de energia. Lembra de Broglie? Aumento de energia significa diminuição da distância que está sendo sondada. Se você pegar o interior do próton muito para dentro, você tem que jogar muita energia. Se ver mais ainda, tem que jogar mais energia. Tá? Então, a relação inversa de novo. Então, nesse regime de altas energias, o acoplamento vai diminuindo. Tá? Então, esse é o chamado de liberdade assintótica. E quando estão próximos, estão praticamente livres, tem energia baixa, energia alta, e quando tem baixa de energia, que a distância é grande, a alfa S é bem forte. Daí que vem também a palavra. Esse acoplamento alfa, na verdade, não é uma constante, é corredeira. Então, eles não fizeram, na linguagem técnica, calcularam a função beta, ou seja, como que esse alfa, o acoplamento, evolui com a energia. E viu que o observou que cai com a energia, enquanto na QED ele aumenta. Então, uma explicação relativamente simples de spin, carga, que não vou comentar aqui, mas o fato é que essa constante vai para valores pequenos. É uma observação importante que o Politzer e Wojciech, quando fizeram essa conta e mostraram que a alfa S vai desse jeito,
Um tinha 21 unidades e o outro tinha 23, os dois alunos pós-graduação. Então, um recado. E fala que hoje em dia, quem está fazendo pós-graduação normalmente é lista de exercícios para fazer isso aqui. É homework, trabalho para casa. Você calcular esse delta, que é os núcleos aqui, da função delta. Exagerando um pouco. Bom, agora, os quartos explicavam muito bem, o Gelman e o Wright explicavam bem a constituinte desses hadrons, mas, por outro lado, em paralelo, queria se observar indiretamente também, porque não dá para observar o quarto diretamente, são partículas presas, são livres, confinadas, né? Uma outra forma indireta de observar os quartos. Já na década de 70, final da década de 70, experimentos de Slack, quando colidia, do tipo de espalhamento Rutherford. Você pega lá um elétron e joga num próton e vê o que acontece. Tá? E eles observavam a questão de choque, ou o espalhamento chamado um elástico núcleo. Ou seja, tem um desenho na próxima figura que o próton é completamente quebrado. Né? Por isso, nesse sentido, é espalhamento inelástico. O próton não sai inteiro dessa brincadeira. Tá? E isso, um trabalho teórico de Bjorken, mostrou que quando o elétron espalha com esse próton, interage, na verdade, o elétron carregado, já quando interage, está interagindo via fóton. Tá? Tem partículas praticamente livres dentro do próton. Essas partículas poderiam ser os tais quarks. Tudo bem também. Só que na época, em paralelo, o quark foi o Gelman que tinha falado, sugerido os quarks. Por outro lado, nessa situação de energia, as condições que se chamam de dinâmicas, o Feynman tinha sugerido que o hadron, o nucleon, é formado por partículas. Existia uma rixa aí entre o Gelman e o Feynman, que é relatado em inúmeros livros, etc e tal, né? Existia aquela rivalidade e também um havia mãe do outro. Um achava que o quark não tinha nada a ver, e o outro chamava de partículas, etc e tal. Em termos de linguagem moderna, isso eu falo um pouquinho mais tarde, o espalhamento inelástico profundo, basicamente, em figuras, é isso aqui. Um elétron, na verdade, troca um fóton virtual, não um fóton real. Esse próton quebra e observa aqui em estado não próton, mas um objeto, um conjunto de objetos diferentes do próton. Então eu consegui quebrar o meu próton. E o que acontece aí dentro, Bjorken postulou ou desenvolveu da teoria, é que isso aqui é o próton. O que eu chamo de partículas são todos esses caras aqui. E falando em termos de linguagem moderna, esse partículo pode ser um quark U, um quark D ou um quark S, aquele quark de Gelman. Por outro lado, dentro desse próton, para complicar um pouquinho mais, existe um mar de quarks e antiquarks. Por quê? O vácuo na mecânica quântica não é a ausência total de partículas. Pode ter criação e eliminação de partículas. Tá? Então, de repente, você pode ter um aparecer aqui e transformar, tirar para a direita, né? Mas um quark estranho e o S bar. E pode ter um bar. Só que esse tubo aqui que eu chamo de índice S aqui é do mar. Tem quantidades pequenas e são sempre, se somar a carga, tem que dar zero. O vácuo não vai criar carga elétrica. Pode criar partícula de partícula, mas carga elétrica não cria. Enquanto esses U, U, D, que é uma brincadeirinha que eu tinha feito, agora são chamados de valência. Tem um mar e tem valência. E o gama, o fóton, aquele fóton que veio do elétron, na verdade ele está interagindo aqui com um dos quarks. Se não fosse fóton, se fosse um outro objeto, ele poderia interagir com um muon. Porém, o fóton interage com carga neutra, cara neutra. Então, ele está interagindo com o muon. E, quando o Bjorken tentou comparar a teoria dele com dados, observou o seguinte, que mais ou menos 50% da energia do próton é carregado por esses quarks de valência e do mar.
e tinha 50% que não sabia o que estava acontecendo, que era de partícula neutra. Tá? E essa partícula neutra, hoje em dia a gente sabe que esses 50% que estavam faltando é o que são os vindos do gluon. Tá? Nesse modelo aqui, praticamente, o que acontece é que esses caras aqui carregam uma fração da energia do próton. Enquanto colide, eu não estou colidindo mais um elétron com um próton com uma estrutura desse tamanho aqui. É simplesmente uma partícula que está aqui dentro. E com qual partícula que vai interagir, isso é probabilístico, como é a mecânica quântica. Voltando para a história da descoberta de partículas, saindo do fim da teoria, estudando um pouquinho na história. 1974, então logo depois dessa formulário postulado do Gell-Mann, no quarks U, D e S, foi descoberto o quark Sharp, através da observação dessa partícula que hoje a gente conhece como J-psi. Essa partícula tem o nome J-psi, normalmente ou é grego ou é humano, mas o J-psi é de um grupo, um laboratório, não tem nada a ver com o grupo, na costa leste, descobriu uma partícula chamada de J. Esse mais ou menos na mesma época, lá no Slack, Califórnia, se descobriu uma partícula também. Essa partícula chamaram de psi. Depois eles comunicaram, olha, eu achei uma partícula aqui, eu chamei de J, psi. Foram ver as propriedades, a massa, etc. Descobriram que é a mesma partícula. Então resolveram fundir o nome de J-psi. Só que interessante disso aqui em 1974, mas alguns anos antes, já se postulava, ou foram propostas a existência desse quark Sharp, que é uma partícula de spin meio, de carga 2/3, porque umas contas teóricas de predição do decaimento dessa partícula aqui estavam dando muito grande, comparado com o experimento. Aí esses três, Lester, Leopoldo e Miami, propuseram falando, vamos colocar aqui um quark extra e vai dar tudo certo na conta. Tá? Então isso aí é conhecido como mecanismo de Gibbs. E aí, poucos anos depois, em 1974, vão lá e descobrem esse quark Sharp. Então a necessidade teórica, muitas vezes, de inventar uma coisa, vai lá e dá certo. 1977, 75, continuando, se encontra o Tal, que é parecido com o Mion, que é parecido com o elétron, é da mesma família, a gente fala família. Primeira família, segunda família, terceira família, mesma carga elétrica, a massa é diferente. Bom, se o elétron, que é o elétron, Mion e Tal, tem 3 famílias, esse quark aqui também tem que ter 3 famílias para dar tudo simétrico. E aí descobriram o Bohr, através da partícula chamada Upsilon, lá no Fermi-Lab. Isso aqui foi em 77. Bom, descobriram o Upsilon, tinha que descobrir o Tal, mas vai demorar um pouquinho mais. Em 79, aquele gluon que está dentro do próton, eles conseguiram observar através da produção dessas partículas, de quarks e gluons. Tá? Só que eles não são diretamente observados, o que eles observam são chamados jatos. Eu falo que são jatos. Em eventos de 3 jatos, em 1979, foi a primeira evidência indireta, não dentro do próton, mas fora dessa existência chamada gluon. E finalmente, em 83, essa parte da eletroplaca, descobriram as partículas mediadoras da interação fraca, chamados bósons W, que são carregados, e um nêutron, C. Falei dele aqui, eu vou precisar falar um pouquinho mais para complementar essa minha missão da descoberta de códigos. Em 95, foi onde eu comecei o meu seminário. Tá? Onde comecei o seminário, e para o modelo padrão, que eu vou colocar na próxima transparência, só está faltando bônus de Higgs. Então, uma coceirinha de colocar 2, 0, 0 e pontinho de exclamação, mas seria muito ousado. Se bônus de Higgs é a mesma história do quark top. Se a gente descobrir, falar, tinha que ficar lá. Tá? Mais ou menos assim. Então, eventos que foram observados. O gluon foi observado através de jatos. Tá? Por que observamos jatos e não quarks? Simplesmente porque os quarks e gluons são partículas confinadas
E por isso que no fim a gente vê uma hadronização e vê o estado final com partículas brancas. Tá? E um cone com um monte de partículas brancas andando quase que numa direção, que está aqui o desenho, isso aqui significa que são os jatos. Então, um algoritmo todo especial para falar que isso aqui é jato, não é jato, simplesmente são partículas espalhadas. Tá? Não quero entrar nessas detalhes técnicos. Aqui nesse caso, socorrido aqui no experimento dessa colaboração que observou o Bloom, se for colidir elétron com pósito, pode sair um par Q-bar, que acontece em 99% das vezes e geram dois jatos. Em 1% do caso, vai ter um cara extra, que é um gluon. Esse gluon também é uma partícula colorida, não é observado sozinho, então hadroniza e se observa alguma coisa assim que são chamados jatos. Agora, por que hadroniza? Tudo explicado também por liberdade assintôtica. Quando esses caras estão produzindo par Q-bar, back to back, um contrário outro, o que acontece é que eles são gluons interagindo. Aí eles vão se separando. Só que à medida que se separa, a questão da liberdade assintótica fala aqui, quanto maior a distância, maior esse alfa S. Então você precisa de muita energia, é como se fosse uma mola ali. Tá? Tanto é que o nome glue vem de cola, glue de cola. Então é mais fácil aqui esses gluons quebrarem, que do vácuo surgir um par Q-barra, do que, por exemplo, você tentar puxar. Então quando você puxa e arrebenta, sai um par Q-barra. Aí os caras separam, o outro vem para cá, e aqui também, de novo, eles tentam separar, e a interação fica muito forte, você precisa de muita energia, e você deve falar, não, é melhor eu quebrar em Q-barra de novo, não precisa ser Q-barra, mas desde que conserva a cor. E de novo, novas partículas vão surgindo. Então, no fim da cadeia, você termina com o quê? Com inúmeros hadrons. Esses hadrons, eles, como são altamente energéticos, eles andam praticamente no mesmo cone, mesma direção. É por isso que dá origem aos jatos. O importante aqui é que esse top não acontece nisso, porque antes disso ele é pesado, 200 vezes a massa do próton, ele vai decair. E para entender esse decaimento do próton, duas transparências, eu vou ter que invocar o modelo padrão das interações eletropláticas. Desenvolvido no final da década de 70, a grande contribuição do Topo para mostrar que teoricamente esse modelo faz sentido, etc. e tal. E está aqui, todas essas partículas aqui já foram descobertas. Foram descobertas do bloco, foi o último dentro do bloco. E aqui não está presente, chamado bloco de Higgs. Isso aí, 2000 e pouco, vai ter descoberto. Bom, para falar por que o quarto não decai, o quarto tóxico, não hadroniza, primeiro eu vou ter que introduzir a interação fraca. Eu fiz 2 semanas atrás. Por que a interação fraca, se é tão fraca, o que eles podem fazer com os quartos que sofrem interação forte? Na verdade, a interação fraca o que faz é mudar o sabor do quarto. O quarto pode sentir uma interação forte, mas com um cara que não interage tão fortemente, o que faz é mudar de sabor. Por exemplo, essa parte de cima está errada, porque tem que W+, que é uma carga elétrica, não se conserva a carga elétrica. Mas se eu tivesse, por exemplo, um quarto U, o top, no caso, e se eu interagisse com o W+, ele se transformaria num bottom. Tem que pegar aqui U com D, C com X e top com bottom. Da mesma forma, um elétron pode se transformar num neutrino elétrico, tudo isso emitindo esse W, que é da interação fraca. Então, eu estou concentrado aqui no top. O top vai decair antes de hadronizar porque é muito pesado, é muito instável. Então vai decair em B e decair em W. O W, quando é produzido, agora eu vou ter que ler esse diagrama ao contrário. O W é uma partícula, nesse caso aqui, da interação eletrofraca, tem massa, 80 vezes a massa do próton, só componente do próton, foi descoberto em 83. Esse W, se for produzido real, é uma partícula de 80 GeV, é uma partícula instável. Decai, então daí eu olho daqui para cá. Só que não vai decair em top, porque o top é mais pesado que ele vai decair em coisas mais leves. Tá? Por exemplo, em quarks mais leves. Então
A ideia eu preciso ter para explicar o que está acontecendo. Então, já estou terminando aqui no tópico, estou voltando aqui para a produção do tópico, que é o objetivo inicial de explicar essa produção do tópico, esse mecanismo. Quando eu falo aqui de subprocessos, é aquele mundo dos partes que está dentro do próton. Ou dentro do antipróton, porque eu estou colidindo aqui prótons com antiprótons. Eu estou colidindo prótons com antiprótons e eu estou colidindo um constituinte que está praticamente livre dentro do próton com outro que está no antipróton. Os principais subprocessos é em um vindo do próton e em um barra vindo do antipróton. Tá? Eles se colidem e viram PT barra. Ou eu posso ter um D que vem daqui e um D barra que vem daqui, colidem e viram PT barra. Um gluon que vem daqui, outro gluon que vem daqui, se colidem e viram PT barra também. Tá? Eu peguei aqui para ilustrar no diagrama de Feynman esse processo com gluon gluon. Evidentemente tem um outro, se não quero comentar, vai produzir o próprio barra. Normalmente quando eu produzo um quarto, ele hadroniza, mas no caso do top ele é pesado, então D cai primeiro, esse W, e o D, o top barra também, esse D já vira jato, e esse W depende. Aquela transparência anterior ele pode decair em quartos leves. Se decair em quartos leves, eu tenho jatos. Ou ele pode decair em elétron, neutrino e tal. E aí você consegue observar diretamente. Não temos de jato. Aí eu fecho meu tópico em cima do que eu comecei, que é essa ilustração artística de um possível evento. Como foi descoberto sobre o TTDA? Eu falei aqui que antipartícula, no caso antipróton, não é ficção científica, a equação de Dirac já explicava isso. Partículas podem ser criadas ou destruídas, desde que carga se conserve, carga de força se conserve. A relação energia-massa pode ser violada por uma fração pequena de tempo, princípio de incerteza. Esses tópicos, dependendo da energia disponível do próton e do próton, eles podem ser criados, só que não são estáveis, são instáveis e decaem. E esse produto de decaimento, muitas vezes, são quartos leves. E esses quartos leves, você não observa partículas carregadas, eles observam partículas sem corpo. Eles hadronizam e você observa na história os jatos. É um conjunto de partículas andando todos na mesma direção, no mesmo ponto. E assim, eu espero que eu tenha passado para vocês uma ideia geral, pelo menos, desse processo específico e entender um pouquinho o que é a cronomodinâmica quântica, PCD.